Aleluia. Vamos orar pela saúde do pastor também. Não está muito, né? Não sei se Jesus quer levar agora ou não. Então, vamos orar para que Deus venha curá-lo, né? Jesus é o nosso médico, né? É o nosso médico, né? Olha, se alguém que entende de ser humano é Jesus, viu? Né? E, aleluia, Jesus, nós estamos aqui para isso, para orar uns pelos outros. Amém? A tua luta não é para ser de outro, não. Porque Jesus ele só permite aquilo que a gente suporta. Mas ele diz também que, juntamente com aquilo que a gente está passando, ele é capaz de mandar um escape. Amém? Então, em nome de Jesus, só olha aqui para mim, pastor, em nome de Jesus, pela saúde, para que Deus o use aqui nessa noite. E nós saímos daqui, aleluia, repleto do poder de Deus, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai Santo, amado e todo-poderoso, aqui está a vida do teu servo, e eu creio que o Senhor vai usar ele, o teu Espírito vai tomar posse aqui, Senhor, dos seus lábios, aleluia, do seu Espírito, aleluia, da sua inteligência, e o Senhor vai falar para nós aqui nessa noite, uma palavra tão fiel, para que nós venhamos, Senhor, aleluia, ser convencidos daquilo que é a verdade. Em nome de Jesus, que a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo encha a vida dele, curando, libertando ele de todo mal, de toda enfermidade, aleluia, no corpo, na alma e no espírito, e cabe-terra toda seta do maligno, e ele seja abençoado aqui nessa noite, no nome santo de Jesus. Quem crê assim, dá uma salva de palmas para Jesus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, antes de ler a palavra, eu gostaria de fazer um agradecimento. Queria que você se sentasse. Quando nós formos ler a palavra, nós nos colocaremos em pé, amém? Primeiro quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Sérgio, a sua esposa missionária Estela, aos obreiros, o presbítero Rocha, aos irmãos que aqui nos receberam tão bem. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de cultuar, de estar aqui congregando com vocês. Eu estou muito feliz. Eu agradeço a oportunidade de exercer o dom que Deus me deu aqui, para que eu possa ministrar alguma consolação e também ser consolado por vós. Amém? A mí me gustaría mucho hablar en español también, pero yo no hablo muy bien español. Mas eu prometo hablar despacio para que todos os irmãos entendam. Amém? Amém. Vale? Bom, nós estamos aqui comemorando, pelo menos eu convosco, o nosso primeiro culto de Páscoa. E nós iremos relembrar a sua origem e o seu significado espiritual da Páscoa. É muito comum que, com o passar dos anos, aquilo que as gerações passadas sabiam, é muito comum que isso se perca e as novas gerações não saibam. Nós vemos isso em várias áreas, inclusive científica, áreas do conhecimento. Hoje em dia as pessoas se perguntam qual era a tecnologia usada pelos egípcios, pelos incas e pelos astecas, por exemplo, para se construir as pirâmides ou os zigurates. Já não se sabe. Há muita coisa hoje que se sabia no passado e nós já não sabemos. Nós vemos isso também, por exemplo, em relação à medicina. Antigamente as pessoas, através de ervas e de produtos naturais, sabiam se cuidar e hoje já não sabem. É muito comum que isso também aconteça no cristianismo. É muito comum que isso, com o decorrer da história, acontecesse com o povo de Israel.
É por isso que toda geração deveria pensar não somente em fazer algo novo. Veja que o homem parece que ele tem isso dentro de si. É uma revolução, uma revolta contra o passado, uma revolta à tradição, e todos querem sempre fazer algo novo. É muito comum eu ver pregadores querendo sempre pregar uma mensagem nova. É muito comum as pessoas sempre ter aquele anseio por inovação. Mas na verdade, muito do nosso sucesso está em voltar ao passado e relembrar aquilo que está na nossa origem. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé, eu quero ler em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 23. Do verso 21 ao 25. Todos estão comigo, irmãos? Amém? Amém. Pronto. Verso 21 ao 25, que diz assim: E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, ou no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Aqui está falando uma passagem do rei Josias. Josias vai ascender ao trono muito novo, criança, por volta dos 8 anos de idade. E Josias vinha de uma linhagem de reis, onde, para você ter ideia, o seu bisavô, Manassés, é o responsável pela destruição espiritual de Israel. E foi o Manassés, o bisavô do rei Josias, foi o responsável por Deus prometer o cativeiro da Babilônia aos judeus. Manassés foi um rei tão mau que ele queimou o seu próprio filho a uma entidade chamada Moloque. Então imagina, ele destruiu espiritualmente a nação de Israel, levando eles à idolatria, à prostituição. E depois que Manassés passa, tudo aquilo que ele fez ficou arraigado na cultura do povo de Israel. Então, as pessoas em Israel adoravam a outros deuses e esqueceram da lei de Moisés, da lei de Deus. Foi tão grande esse esquecimento que eles até perderam o livro. Eles não sabiam que existia um livro. E um dia um sacerdote chamado Ilquias, na casa do Senhor, vasculhando alguns escombros, acha novamente o livro da aliança, o livro dos profetas, o Pentateuco. E Josias se coloca a ler todo aquele livro. E nós lemos aqui em testemunho de Josias que ele foi o rei que se converteu mais dedicado a Deus. Mas o que Josias faria não seria suficiente para levar a nação de volta a Deus.
Josias ia morrer, e após Josias, a Babilônia invadiria Judá, destruiria tudo, inclusive o templo, e levaria cativeiros. É onde começa, é o fim da história de Jeremias e o começo da história de Daniel. Mas o que eu quero falar para você? Josias, ele começa a ler a Bíblia e ele vê o que estava de errado na nação de Israel e começa a desfazer toda a obra de Satanás e reedificar tudo aquilo que era a vontade de Deus, inclusive a Páscoa. A Páscoa era a primeira festa mais importante do povo judeu, dos israelitas. Por quê? Foi a primeira festa que Deus instituiu na libertação do povo judeu da terra do Egito. Mas nós vamos ver isso à frente. Para nós, a Páscoa anual, como era celebrada para os judeus, não é um sacramento, ou seja, não é uma ordenança de Cristo para nós. A nossa Páscoa hoje nós comemoramos mensalmente com a Santa Ceia. E só é permitido participar da Santa Ceia quem faz parte do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, aqueles que decidiram entregar a vida a Cristo e se batizar em nome de Jesus. Amém? Mas convém que uma vez por ano nós nos alegremos também na festa da Páscoa. Não como um mandamento, mas porque a Páscoa, ela é uma festa que também está no mundo. Está hoje entre todas as religiões do mundo. E é uma grande oportunidade de evangelização, de nós relembrarmos a morte de Cristo, e é uma oportunidade de nós renovarmos o nosso entendimento sobre o amor de Deus. Eu queria falar um pouco sobre sincretismo na Páscoa. Para que os irmãos entendam, sincretismo é quando um povo ele absorve uma cultura. Eu vou abrir aqui que eu quero ler um texto. Quando um povo ele absorve partes de alguma cultura e incorpora a sua. Então nós fazemos isso em muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, no Natal. O Natal é o nascimento de Cristo. Mas nós comemoramos o Natal de uma forma como o mundo comemora. Temos o Papai Noel, a árvore de Natal. Isso é sincretismo. Quando nós absorvemos uma cultura e trazemos para nós. Vou dar um exemplo. Isso acontece, irmãos, com toda a humanidade, até com o povo judeu. Por exemplo, em 598 a.C., o povo judeu que foi levado cativo na Babilônia, ao invés de falar o hebraico, começa a falar a língua aramaica, uma mistura junto com o hebraico ali, na Babilônia. E Daniel vai começar, mesmo no livro de Daniel, no escrito original, ele usa termos que eram próprios da Babilônia para falar com o rei ou com os deuses babilônicos, mas que Daniel, como não tem uma outra palavra, ele usa isso para o seu vocabulário. Então, o que acontece? Daniel está absorvendo ali a cultura da Babilônia. E muitas vezes é difícil da gente fugir disso, irmãos. O próprio hebraico vai sofrer alterações por causa do aramaico. Imagina, o povo vai ficar preso na Babilônia durante 70 anos. Era uma geração. Eles com certeza iam absorver a cultura babilônica. Nós vamos ler aqui a saída do povo de Deus do Egito. O povo de Deus, por volta do ano de 1280 a.C., havia permanecido 400 anos no Egito, 200 anos e 15 mais ou menos como escravo. Imagine o tanto de coisa que este povo absorveu da cultura egípcia. Agora pense em nós temos 2000 anos de cristianismo. E o cristianismo ele vai avançando pelo Império Romano, ele vai chegando até
os bárbaros, ele vai chegando até os povos germânicos, ele vai chegando até a ilhas que hoje é a Inglaterra, por exemplo, e vai se misturando e vai absorvendo parte dessa cultura e sendo trazida para dentro do cristianismo. Há coisas, irmão, que nessa história de absorver do sincretismo, há coisas que não devem habitar entre nós. E há coisas que são impossíveis de mudar, que já são impossíveis de separar. Há coisas que nós devemos rejeitar, mas há coisas que, se nós entendermos a vontade de Deus, há certas coisas que não vão fazer assim mal a nós. Por exemplo, nós falaremos sobre a origem dos ovos de Páscoa, e esses ovos eles eram envolvidos em rituais germânicos. Isso não significa que você deve proibir sua criança de comer um ovo de Páscoa, ou proibi-la de pintar um coelho na escola. Antes, vocês que são pais ou avós, têm a obrigação de ensinar aos seus filhos a verdade. Quanto à Páscoa, eu sempre ensinei às minhas filhas que a festa não é por causa do ovo ou do coelho, mas significa a morte de Cristo. Quanto ao Natal, no mesmo ano que as minhas filhas aprenderam a falar as suas primeiras palavras, no primeiro Natal, elas já sabiam falar: Papai Noel não existe. Quem existe é Deus. Aqui é o Papai Natal, né? Pai Natal, no Brasil. Então elas desde cedo aprenderam a falar: Papai Noel não existe. Quem existe é Deus. Jesus que existe. Então elas iam para a escola. A minha filha, outro dia mesmo, há um tempos atrás, a pequenininha, estava no caixa do supermercado e a senhora do supermercado falou para ela assim: e você já recebeu presentes do Papai Natal? E ela disse: Papai Natal não existe. E a senhora ficou assim, boca aberta: como assim? Eu lembro-me das minhas filhas relatarem espantadas para mim, quando elas iam na escola e elas descobriam que algum colega de 7, 8 ou 10 anos ainda acreditavam em Papai Noel. Elas ficavam espantadas com isso e elas chegavam para mim: Papai, como é que pode? Fulano de tal tem 10 anos e ainda acredita em Papai Noel. Então, assim, o mais importante nesta questão é nós ensinarmos os nossos filhos acerca do caminho que eles devem andar. Quanto ao Halloween, irmãos, elas estão proibidas. Som. Quanto ao Halloween, irmãos, elas estão proibidas de participar. E elas me questionaram. E eu disse não. Por quê? Porque a festa do Halloween, ela é literalmente a invocação de demônios. A ideia das crianças se fantasiarem é se fantasiarem de demônios, de bruxas e de espíritos que voltam. E acredite, irmão, tem coisas que para nós, no século XXI, como a sociedade apagou a imagem do diabo e as pessoas acham que diabo não existe, que inferno não existe, que espíritos, alma não existem, para eles é normal. Mas nós sabemos que o Halloween é uma invocação a Satanás. E há muitas crianças que ficam endemoniadas no Halloween. Então, não é não. Quanto ao carnaval, há uma diferença entre o carnaval daqui e o carnaval no Brasil. Aqui, pelo que eu vi a escola fazendo, pelo menos com os pequenos, é uma coisa inofensiva. E assim, a minha preocupação é eu saber ensinar as minhas filhas sem afugentá-las da fé. Isso é muito importante, irmãos, porque nós temos que ensinar os nossos filhos de maneira que eles não odeiem o Evangelho, mas eles o amem. É por isso que há muitos jovens que aos 12, 13, 14 anos dizem:
quando eu fizer 18 anos eu nunca mais vou para a igreja. Então é preciso nós não darmos liberdade demais, mas conscientizá-los a fazerem as suas escolhas. Pronto. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Palavras do apóstolo Paulo. Eu quero ler a respeito de um mito, o mito de Ostara. Hoje eu estou diferente, eu não estou, irmãos, não estou gritando. Não estou batendo no púlpito, né, e correndo para lá. Mas eu queria mesmo que isso fosse uma conscientização, porque é um dia do ano, não é? Eu quero ler aqui para vocês. Eu peguei alguns recortes de vários sites sobre o mito de Ostara. Eu encontrei, para vocês terem ideia, em blogs de sites de magia, de bruxaria, falando sobre isso, sobre o mito de Ostara. Ela é uma deusa da fertilidade e do renascimento na mitologia anglo-saxã, também na mitologia nórdica e na mitologia germânica. Ou seja, é mais do lado norte da Europa, né? O nome dessa deusa, Ostara, ela pode ser relacionado também com o significado de o sol nascente ou o sol que se eleva. Ela também tem relação com divindades de crença grega, mitologia nórdica, como por exemplo sendo a mulher de Odin, ou também como sendo relacionada com Astarte, que é uma deusa fenícia, ou Star. Star é da onde vem o termo do inglês estrela, que é uma deusa babilônica. Há semelhança em todas essas divindades ao redor do mundo para se tratar de uma mesma entidade, de uma mesma divindade. Dizem que Ostara, essa deusa com D minúsculo, ela tinha uma especial afeição por crianças. Uma especial afeição por crianças. Onde quer que ela fosse, as crianças a seguiam, e a deusa adorava cantar e entretê-las com sua magia. Isso é a história dessa deusa na mitologia nórdica, tá bom? Um dia, Ostara estava sentada em um jardim, com suas tão amadas crianças, quando um amável pássaro voou sobre elas e pousou na mão da deusa. Ao dizer algumas palavras mágicas, o pássaro se transformou no animal favorito dessa deusa, que é uma lebre. E isto maravilhou as crianças. Mas com o passar dos meses, elas repararam que a lebre não estava feliz com a transformação, porque não mais podia cantar nem voar. As crianças pediram a Ostara que revertesse o encantamento. Ela tentou de todas as formas, mas não conseguiu desfazer o encanto, porque ela é a deusa da primavera, e já se aproximava o inverno. Quando as folhas já não há flores e folhas nas árvores, é quando eles tinham a ideia de que essa divindade ficava fraca. Então eles esperaram até a próxima primavera para que o seu poder fosse restituído e ela pudesse dar alguns momentos de alegria à lebre, transformando-a novamente em pássaro. A lebre assim permaneceu até que então a primavera chegou. Nesta época, os poderes da Ostara estavam em seu apogeu e ela pôde transformar a lebre em um pássaro novamente, durante algum tempo apenas. Agradecido, o pássaro botou ovos em homenagem a Ostara, em celebração à sua liberdade e às crianças que tinham pedido à deusa que lhe concedesse sua forma original. O pássaro, transformado em lebre novamente, pintou os ovos e distribuiu pelo mundo. Daí vem a ideia de uma lebre ou um coelho com ovos pintados, distribuído às crianças. É uma mitologia onde eles acreditavam que essa deusa aparecia na primavera e, apesar de ser invisível, era ela que trazia e florescia. Imagine,
A gente está no inverno, isso aqui é muito visível na Europa e não é tão visível no Brasil, pelo menos, e acredito que na África também, nos países africanos, que é a diferença de inverno e primavera. Aqui para nós é uma maravilha ver isso, do inverno para a primavera, porque tá assim, tá tudo cinzento e um belo dia a gente acorda, tem uma luz de sol e eu nunca tinha reparado e de repente naquele dia aparece flores para todos os lados. Vocês têm essa mesma sensação, gente? De renovo, de renovação? Pronto, os povos antigos acreditavam que era essa deusa que passava pela terra e fazia tudo florescer. E daí vem esse mito do pássaro transformado em lebre e todo mundo se questiona, se é coelho da Páscoa, por que ovo se coelho não bota ovo, não é isso? Vem do pássaro que botou ovo e depois não permaneceu como pássaro e virou lebre de novo. A lebre ela é símbolo de fertilidade nessa mitologia, de longevidade, de reprodução. No site, eu não vou ler aqui, irmãos, mas no site ensinava até como fazer um ritual a essa deusa, um ritual a essa entidade usando ovos pintados, ovos coloridos. Imagina isso. Agora sim, seria possível nós evitarmos isso na escola com as nossas crianças? Hoje isso seria impossível para nós, não é? Então cabe a você a orientar o seu filho. Não tem problema se ele pedir um ovo e você comprar um ovo de chocolate para ele, creio eu assim, desde que você ensine que a Páscoa foi a morte de Jesus. Eu achei um jeito de convencer as minhas filhas. Uma foi convencida, a outra acho que não ainda. Eu disse o seguinte: gente, se você comprar um ovo de Páscoa de 200 gramas, ele vai sair 10 euros. Você pode comprar barras de chocolate, várias barras, vai ter muito mais chocolate com 10 euros. Não precisa ser o formato do ovo. Uma delas, gulosas, pensou, eu acho que eu gostei dessa ideia. A outra falou, não, mas o ovo de Páscoa tem uma trufa por dentro, é mais gostoso. Mas o importante, irmãos, é elas saberem a verdade, que a nossa Páscoa não é o ovo e nem o coelho. Isso é muito importante, irmãos. A palavra Páscoa significa, em hebraico, é Pessah, que é passar por cima, passar adiante. Por quê? Porque nesse dia, o anjo da morte ia visitar o Egito e iria matar todos os primogênitos. Eu quero ler com você isso em Êxodo capítulo 12. Compre o chocolate para o seu filho, mas diga para ele, coelho da Páscoa não existe. No Natal diga, Papai Noel não existe, Pai Natal não existe. É muito importante isso, irmão. Por quê? Porque a gente acha que isso é só comercial. A gente acha que isso é só uma ocasião da indústria, não é? Da festa. Mas não é. Imagine, isso foi buscado numa mitologia e numa adoração a uma deusa, a deusa da primavera. Então, assim, há muito simbolismo. E eu fico imaginando o diabo rindo dos cristãos que não sabem dessas coisas, que estão afogados no sincretismo, absortos numa cultura, não é? Onde eles já esqueceram que a Páscoa foi o sacrifício de Jesus. Êxodo capítulo 12, o verso 1. Eu vou tentar uma coisa, eu quero ler
Eu quero ler um e os irmãos leem o próximo. Vamos ver como é que vai ficar, tá bem, irmãos? Vamos lá, eu vou começar. Todos entenderam, amém? Amém. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo será o mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para cordeiro, então tome só o seu vizinho para a sua casa, conforme o veio o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 10º... desculpa. Os irmãos agora. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a família guardareis. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, pães asmos são pães sem fermento. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Fressura são vísceras, pulmões, coração, fígado. E nada dele deixareis até a manhã, mas o que ficará da manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito, esta noite, e ferei todo primogênito na terra do Egito. Eu formo daquelas animais, e todos os meus do Egito, farei eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue do cordeiro, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será por memória, e será para vez por festa para vós Sete dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia terei santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente não contarei para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês da tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, todas as vossas habitações Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel
e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então molhai o sangue que estiver na bacia, lançai a regra da porta, e não manjeis, o sangue que estiver na bacia, porém nem vossa saia da porta Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. guardai isto para vós e para vossos filhos para sempre. Para vós e para vossos filhos. Acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos lhe disserem: que comereis vós? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Não havia casa em que não houvesse um morto, gente. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse, o faraó, né? Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levantai convosco as vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide às horas da meia-noite. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou suas lanças, e as suas armadilhas ataram os seus vestidos sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo, e os egípcios, e eles estavam Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de homens, sem contar os meninos. São cerca de mais ou menos 2 milhões de pessoas, irmãos. Verso 38. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E esta noite se orará ao Senhor, porque nela se tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve agradar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todos os servos de Israel
depois que houver circuncidado, então não comerá. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Não haverá comerá, não haverá carne fora da casa, nem dela. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro seja circuncidado todo macho, e não chegará a celebrar, será condenado à terra, mas Aqui está o segredo, porque só pode ceiar, irmão, quem participa do batismo. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. todos os filhos de Israel fizeram, como se ordenaram Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Amém? Amém. Foi cansativo? Todo mundo começou com muita força no começo e no final só tava um... Irmãos, eu gosto da gente ler bastante a palavra, que é para nós memorizarmos e aprendermos. E aqui tem, isso aqui reflete toda a vida de Cristo e principalmente o momento da sua morte. Eu vou ver o que eu consigo explanar. A gente vai passar talvez só um pouquinho do horário, mas fica firme, tá bem? Fica aí, não saia, se for preciso, se você puder. Primeiro lugar, irmão, a Páscoa era celebrada no dia 14 de Abib, ou de Abib, que era o primeiro mês. Deus havia dito que este mês da libertação seria o primeiro mês do ano do judeu, primeiro mês do ano de Israel. Começava no meio de março e até o meio de abril. Era o começo da primavera. No dia 10 deste mês, que nós vamos ver também na Bíblia ele ser chamado de Nissan, por causa do aramaico da Babilônia. No primeiro mês, no dia 10, eles iriam separar para si um cordeiro macho de 1 ano. Por que separar e por que 1 ano? Presta atenção. Isso é um símbolo, tudo aqui simboliza Cristo. O cordeiro de 1 ano significa que ele ainda estava junto da sua mãe. O cordeiro de 1 ano dá o entendimento de que ele ainda estava no seio familiar. No dia 10 deste mês, eles iriam pegar esse cordeiro de 1 ano e iam colocá-lo separado dentro da sua casa. Esse cordeirinho, ele ia virar um pet, irmão. As crianças, com um dia já ia estar amiga desse cordeiro. Imagina, tente imaginar isso comigo. Vem um cordeirinho dentro da sua casa, imagine a alegria que ia ser. Mas esse cordeirinho, ele ia estar lá e as pessoas iam desenvolver afeto por ele, as crianças principalmente, a mulher, o homem não, né? O homem, dá um chutinho, vai pra lá, animal. A mulher, geralmente, eles iam criar um certo afeto por esse animalzinho. Só que no dia 14, todos iriam presenciar a morte do cordeiro, chocando assim a família. Isso foi feito no sacrifício de Cristo. Cristo está no Getsemane e Cristo é retirado do Getsemane e separado à parte como um cordeiro por alguns dias, onde vai começar a sua paixão e o seu sofrimento. O mesmo cordeirinho lá, 1280 anos antes de Jesus nascer, já simbolizava que Cristo ia ser separado também. Mas o cordeiro que era separado da sua família, que ia despertar um horror nos habitantes da casa, porque todos presenciariam a sua morte, este cordeiro, o Cristo, ele seria separado do seu pai.
do seu Pai Celestial. E ele passaria todo aquele momento sozinho. Um macho de 1 ano, e o guardareis até o 14º dia. Ele deveria ser sacrificado do dia 14 para o dia 15 deste mês, às 18 horas da tarde. Por quê? Porque o nosso dia começa à meia-noite. O dia do judeu começava às 18 horas. Então, às 18 horas do dia 14 para o dia 15, o animal seria comido. Ele seria comido apressadamente, porque era uma fuga do Egito. Imagine, eles eram um povo que estava escravizado, e Deus disse: nesta noite eu vos libertarei. À meia-noite passou o anjo da morte, e a morte fez tamanho barulho, irmão, porque à meia-noite o povo já estava dormindo. Mas o espírito da morte passou com tamanho barulho que todas as pessoas correram para ver que barulho era esse e começaram a achar mortos dentro de suas casas. Todos os primogênitos que haviam em uma casa, desde os seres humanos até os animais, tinham sido assassinados, daqueles que não creram na palavra de Deus dita por Moisés e Arão. E qual que era o segredo para que o anjo passasse por cima? Ou seja, que fosse a Páscoa. A Páscoa é a tua proteção, porque Páscoa é passar por cima. A ira de Deus está sobre nós, mas quando ela vê o sangue de Jesus, a ira de Deus passa por cima e não nos assola. Isso é a Páscoa. E então, qual era o segredo? Do sangue daquele animal que foi assassinado, eles iriam pegar um hisopo, que é uma planta muito conhecida em Israel, iam fazer um maço e ia passar na verga das portas, para o anjo passar por cima. Por que não no teto? Por que não no chão? Por que na porta? Por que nos umbrais da porta, como está escrito aqui no verso 13, 14, etc. Porque era importante que aqueles que passassem o sangue na porta estivessem renunciando ao Egito. Existia uma crença no Egito. A crença era de que os espíritos podiam entrar na sua casa pela porta, não pela janela ou por qualquer outro lugar. Então, o que os egípcios faziam? Os egípcios faziam inscrições nos umbrais da porta com rezas egípcias aos seus deuses. Então, eles pediam para que os anjos soubessem o caminho de volta para o mundo dos mortos, os espíritos, e não entrassem na sua casa para os atormentar. Imagine, o povo está há 400 anos no Egito. Todo o povo de Israel tinha inscrições nos umbrais da porta, pedindo para que os deuses egípcios, Horus e etc., guardassem as suas casas para que o anjo da morte não entrasse lá. Então, quando Moisés anuncia que ia passar um espírito da morte destruidor, eu imagino o faraó e os egípcios pensando assim: nós temos uma inscrição na nossa porta, de maneira que nenhum espírito pode adentrar a nossa casa sem a nossa permissão. E aí o que Deus estava pedindo para o povo? Vocês vão apagar essa inscrição da sua porta. E o povo de Israel pensava: mas nós ficaremos vulneráveis a todo espírito que quiser entrar. Só quem confiou em Deus passou o sangue nos umbrais das portas. Só quem confiou em Deus e renunciou ao sincretismo, à idolatria, à magia, passou o sangue do Cordeiro, que representava o sangue de Cristo, nos umbrais das portas. Meu querido, minha querida, a Páscoa é a renúncia ao Egito. A Páscoa é a renúncia ao mundo. Qual é a reza que você tem inscrita na porta da sua casa?
Qual é a inscrição que está na porta da sua casa? Aqui pode tudo? Aqui é permitido tudo? Isso aqui não tem nada a ver? Mas o dia do juízo de Deus vem, e quem não tiver o sangue de Cristo pintado nos umbrais espirituais da sua casa, vai perecer e irá ser condenado. Era uma renúncia ao Egito. O Egito representa, irmão, o mundo. O crente, você está entendendo? Porque hoje, se eu perguntasse o que é a Páscoa, poucos cristãos sabem responder. Que a Páscoa é a libertação do Egito através da morte de um inocente. Poucos cristãos saberiam me dar uma resposta satisfatória, porque o Egito está no nosso meio. O ovo, o chocolate, o coelho estão em nosso meio. O diabo fez isso de propósito para apagar o sacrifício de Jesus nessa festa que deveria ser toda a igreja. No dia da Páscoa, deveria celebrar uma festa agradecendo a Deus porque Deus os resgatou do Egito. Glória a Deus. Verso 15: tireis o fermento das vossas casas. Irmão, não bastava você renunciar à cultura pagã. Você tinha que tirar o fermento da sua casa durante 7 dias. Alguém poderia me dizer, eles não cozinharam ali o pão com fermento porque eles iam fugir depressa, não ia dar tempo. Mas a Bíblia diz que durante 7 dias não haveria fermento. Irmão, Jesus deixou muito claro que o fermento é o pecado. E 7 é o número da perfeição de Deus. Ou seja, 365 ou 66 dias do ano não deve haver fermento, não deve haver pecado em nossa vida. Oh, glória! A Páscoa de Deus hoje está sobre nós através do seu sangue. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, enquanto houver Páscoa, não deve haver o fermento do pecado. Amém, glória a Deus. Calabadarabadácio, elementronácia. É por isso que Deus disse: a casa que se encontrar o fermento, esta pessoa será extirpada, tirada do meio do meu povo e será condenada. Pastor, era só um fermento. Meu irmão, aqui o fermento representa o pecado. Aquele que estiver com pecado em sua vida será eliminado do povo de Deus. Naquele grande dia, Deus separará o pão sem fermento do pão com fermento. Naquele grande dia, calabadácio, o pão com fermento será colocado à esquerda e o pão sem fermento à direita, com uma voz dizendo: vinde benditos de meu Pai. Glória! Aleluia! Está na hora de você tirar o fermento da sua vida. Está na hora de você tirar as inscrições mundanas da porta da tua casa. Essa é a Páscoa do Senhor. Aleluia! Glória! Glória a Deus! É por isso, no verso 22 diz: tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. É por isso que, olha como o salmista entendia o sacrifício que Deus faria. O salmista, Davi, ele peca e ele implora para Deus, e Deus o perdoa. Então em Salmo 51, verso 7, ele vai dizer assim: lava-me com esopo e eu serei sarado,
e eu serei curado. É porque ele falava do hisopo com o sangue do cordeiro, para ser perdoado. Repare, meu irmão, que no verso 26, leia comigo. Olha o que Deus diz. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? E aí ele diz: então direis, este é o sacrifício da Páscoa. Não é para você dizer: ah, cala a boca, moleque. É para você dizer o que é. Ah, fica quieto. Deus está preocupado com isso. Coloca para mim, me ajuda aí, Diego. O Êxodo 13, 8. Êxodo 13, 8 diz assim: naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Verso 14 do capítulo 13: se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Por 3 vezes Deus repete o mesmo texto num curto espaço de tempo. O teu ministério principal, irmão, se você é casado, é educar os seus filhos, é educar os seus netos. Deus falou por 3 vezes numa passagem curta: quando os vossos filhos perguntarem, quando os vossos filhos quiserem saber, quando o teu filho no tempo futuro te pergunte. Quantos pais negligenciam, ensinam seus filhos a respeito da vontade de Deus? Deus vai cobrar de você o sangue dos seus filhos. Há de ser que aquele que ensinar, e se o filho depois se rebelar, o sangue dele é livre da sua mão. Mas se você, um pai, uma mãe negligente, não ensinar, Deus cobrará dele e de você. Porque você quer colocar a tua casa à ruína. Ensine o teu filho no caminho em que ele deve andar. Se esforce para isso. Ao almoçar, ao jantar, sai da TV, senta-se com ele na mesa. Ao comer, explique para ele sobre Deus. Quando estiverem andando na rua, fale para ele sobre Deus. Quando estiver com ele sentado em algum lugar, fale com ele sobre Deus. Em tempo e fora de tempo, a todo momento. Glória a Deus. Aleluia. No verso 38, meu irmão, do capítulo 12, subiu também com eles uma mistura de gente. Irmãos, imagina isso. Essa mistura de gente eram várias nacionalidades que estavam no Egito, inclusive egípcios. Moisés já tinha demonstrado 9 pragas. 9 pragas. Na última praga que Moisés pregou, que era: aquele que não celebrar a Páscoa, aquele que não tiver a marca do Cordeiro nas suas portas, o primogênito desta casa morrerá. Irmão, teve gente que olhou para o passado e viu. Este homem falou sobre rãs e rãs vieram. A água, ele falou que haverá sangue e a água virou sangue. Ele falou que viriam moscas, veio mosca. Ele foi falando 9 tipos de praga e as 9 aconteceram. Essa pessoa que ouviu, está escrito aqui, uma mistura de gente, pessoas de várias nacionalidades, vários povos que ali ouviram, separaram no dia 10 um cordeiro do 14 para o 15, passaram na verga das portas, e este mesmo grupo de pessoas saiu junto com Israel do Egito, sentido a terra prometida. Isso aqui já era um símbolo de que a salvação não seriam apenas para os judeus, mas seriam para todos os povos do mundo, todos quantos quisessem o sacrifício de Deus. Verso 46, meu irmão: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos.
Eu falei para você que isso aqui, 1200 anos antes de Cristo, era uma representação do Cristo. Primeiro, o cordeiro era separado e Jesus foi separado, inclusive do Pai. Aqui está dizendo que não poderia quebrar os ossos. Eu quero que você abra comigo a Bíblia em João 19. João 19, do 31 ao 35. João 19, do 31 ao 35 diz assim: Jesus está crucificado. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, era a Páscoa, irmão. Jesus estava sendo crucificado na Páscoa. Na mesma Páscoa que coincidia com a Páscoa da saída do Egito. Olha que incrível. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhes quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Jesus está na cruz e o sacrifício não poderia ter um osso partido, irmão. O diabo tenta a última investida para anular o sacrifício de Jesus e faz com que alguém vá e quebre os ossos das pessoas para assim quebrar o osso de Cristo. Mas a intervenção divina impede para que o sacrifício fosse perfeito. Jesus já morto. Não é incrível isso? E então ele fura o lado. E naquele soldado cai sangue e água, e ele cai de joelhos e se converte. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Irmãos, é por isso que Paulo, quando fala da ceia, da santa ceia do Senhor, diz que muitos, por comerem erroneamente, morrem, ficam doentes e morrem. E o que é comer indignamente? Não é que você pecou e não vai comer. Não é isso. São pessoas que não sabem discernir que aquilo é o corpo de Cristo. São pessoas que não têm sinceridade quando pedem perdão a Deus. São pessoas que não têm arrependimento dos seus maus atos. Porque pecar todos pecam, irmão. Mas o que vale é a sua intenção diante de Deus. Se você se arrepender e deixar o pecado, ceie, participe da celebração da Páscoa. Porque só é possível ser salvo pela fé. E fé é confiar em Deus. Se você não confiar que Deus te perdoou, então você não tem fé e não pode ceiar. Mas se você crê em seu coração, confia em Deus que Cristo tem perdão para os nossos pecados, participe da ceia. Para quem é batizado, como eu já disse aqui algumas vezes. Para não estender, que a gente já está passando do horário, eu quero que você leia comigo em Isaías 53. Nós vamos ver o momento da crucificação de Jesus Cristo. Isaías 53, do 2 ao 10, eu vou lendo, tá bem, irmãos? Quem quiser acompanha comigo no telão. Só hoje pra gente vir atento. No próximo culto acompanha na Bíblia, né, pastor?
porque foi subindo como renovo. Verso 2, tá bom? Perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está falando de Jesus na cruz. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Irmão, aqui está resumindo a obra de Cristo. Você sabe o que é interessante? Isaías, que é um profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou sobre Jesus, ele viveu 750 anos antes de Jesus. Quando nós vemos, por exemplo, eu até estava conversando com o irmão acerca do Código da Vinci, teorias do Santo Graal, quando eles escreviam blasfêmias contra Jesus. Eles viveram 1500 depois de Jesus para falar de Jesus. E falaram mal de Jesus. Falaram coisas absurdas de Jesus. Mas eu quero ver você falar sobre Jesus antes de Jesus. Isaías, 700 anos antes de Cristo, fala que ele nasceria de uma virgem. Fala que ele seria crucificado para a salvação de todos. Dá o parecer de Cristo. Com quem que nós vamos ficar? Com quem falou depois ou com quem falou antes sobre Jesus? Quem está mais certo? Qual é o correto? O que é mais fácil, eu falar de alguém antes dela nascer ou depois dela nascer? O profeta falou antes dele nascer que a virgem daria à luz um filho e ele seria Deus conosco. Isaías 53 vê a crucificação de Cristo, a humilhação de Cristo. Eu quero que você abra comigo em Salmo 22. Isaías, ele está vendo que ninguém se agradou quando diz assim: nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Significa que o povo judeu, os sacerdotes, olhavam para ele e diziam: Deus o está ferindo, Deus o está punindo, Deus o está oprimindo, porque ele não é quem ele diz ser. Aí Isaías vai dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Salmo 22, lembra que ele foi como um cordeiro separado? Ele queria mostrar isso. As pessoas não entendem porque Jesus na cruz disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilia. Jesus, ao fazer isso, ele não estava
arrependido de ser crucificado. Jesus, ele não estava oprimido ao ponto de alucinar. Jesus simplesmente estava fazendo um registro que ficaria na história. Ele estava mostrando que ele foi separado do Pai. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22 para dizer, eu fui separado do meu Pai para que todos vocês vejam que eu estou sendo sacrificado como um cordeiro da Páscoa. Assim como um cordeiro é separado, eu também fui separado. E essa, irmão, foi a maior dor que Jesus sentiu. Jesus foi rejeitado pelos seus. A Bíblia diz que, em certa ocasião, os irmãos de Jesus falam com ele, e o evangelista escreve que nem os seus irmãos acreditavam nele. Certa vez Jesus chorou por Israel, dizendo, Israel, Israel, quantas vezes quis eu vos ajuntar, assim como uma galinha faz com seus pintainhos debaixo das tuas asas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e aqueles que vos são enviados. Jesus sofre a rejeição do seu povo. Jesus sofre pela separação com Deus, que seria a sua maior separação. E Jesus carrega sobre si na cruz toda a ira de Deus. E eu queria ler alguns salmos para você entender o tamanho da ira de Deus. Abre comigo em Salmo 7:11. Não, está acabando, já está acabando, irmãos, amém? É porque isso é a última parte para nós compreendermos o sacrifício de Jesus. Eu não posso interromper aqui, irmãos, só mais uns minutinhos. Salmos capítulo 7, verso 11. A Bíblia vai dizer em várias passagens, principalmente em Salmos, que Deus, ele é um justo juiz que se ira todos os dias, porque nós pecadores suscitamos a ira de Deus. Está escrito, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Agora, a ira de Deus com o acúmulo do pecado da humanidade, em Salmo 75, verso 8. Salmo 75, verso 8. Porque na mão, estão todos comigo, irmãos? Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. O salmista decide falar da ira de Deus como um cálice de vinho cheio de fezes que Deus vai derramar na boca de todos aqueles que são pecadores. Está escrito aqui em Salmos. Não havia outra linguagem para Deus falar tamanho desprezo pelos pecadores. Tamanha ira de Deus ao ponto de esmagar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que na paciência de Deus Ele nos salvou. A paciência de Deus esperava o momento certo do sacrifício de Jesus Cristo. Observe porque quando Deus mata os primogênitos no Egito, Deus vai fazer uma aliança com Israel e vai dizer o seguinte: todos os primogênitos que nascerem de Israel, filhos de seres humanos, precisarão sacrificar um cordeiro ou um cabrito como resgate. E todos os animais serão oferecidos em sacrifício. Todo animal que for o primeiro filho de um animal fêmea seria sacrificado a Deus, exceto o do jumento. E o homem,
todo homem que nascesse deveria ser sacrificado um cordeiro. E por que Deus faz isso? Porque o anjo da morte passou sobre Israel e não os matou, mas era para tê-los matado, porque o sangue de animais não pode salvar as pessoas do pecado. Quando o povo de Deus estava no Egito, que o anjo pula por cima de suas casas, o anjo na verdade deveria matar aqueles também. Mas a misericórdia e a paciência de Deus os poupa e faz com que eles façam sacrifício toda vez que um primogênito nasça, até a vinda de Cristo, que seria o único sacrifício que poderia resgatar o homem dos seus pecados de uma vez por todas. Jesus Cristo naquela cruz, além da rejeição do seu povo, da sua família, do seu isolamento, da sua morte, da sua separação de Deus, bebeu o cálice da ira de Deus. Bebeu o cálice da ira de Deus, a ira de Deus que estava sobre toda a humanidade. E em Hebreus, o escritor de Hebreus dirá o seguinte: se Deus puniu aqueles que não receberam a lei de Moisés, imagina qual será a punição daqueles que rejeitarem a salvação do Filho de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar para celebrar a Páscoa. A ira de Deus está sobre toda a terra, mas o sacrifício de Jesus deteve a ira de Deus sobre nós. Enquanto os irmãos se preparam, eu quero que você feche os teus olhos e eu quero orar contigo. Se você está em pecado e ainda pratica tal pecado, não ponha a mão no corpo e no sangue de Cristo. A não ser que você hoje se arrependa de todo o seu coração e abandone. E o meu conselho para você é: faça isso. Abandone o pecado. Não haja fermento dentro da sua habitação, para você não ser cortado para fora do povo de Deus, para que você celebre a Páscoa conosco. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, Senhor. Senhor, eu quero te pedir misericórdia, Senhor, por mim, por minha família e por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Senhor Espírito Santo, vê se há em nós algum caminho mau. Limpa-nos, corrija-nos e conduza-nos, Senhor, pelo caminho certo. Senhor, perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os pecados da nossa mente, dos nossos lábios, dos nossos membros, Senhor. Os pecados do nosso coração, da nossa alma. Na vida de cada homem e cada mulher. Em nome de Jesus Cristo eu te clamo, Senhor, que haja em nós sinceridade. Ajuda-nos, Espírito Santo Consolador, a nos arrependermos. Oh, Deus vivo, aleluia. Senhor, meu Pai, que nós decidamos, Senhor, pela força do Teu Espírito, endireitar os nossos caminhos, viver uma Páscoa constantemente contigo, Cristo, recordando o seu sacrifício. Senhor Jesus Cristo, que haja paz, Senhor, sobre nós, que haja paz através do teu sangue, Jesus. O seu sangue, Senhor, que foi vertido na cruz, o teu sangue carmesim, Senhor, que seja derramado sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sou